Jun é um idiota sem noção com o QI de um espectador do Unischool que não percebia que sua amiga moleca de infância estava apaixonada por ele porque ele só a via como um dos camaradas. Você é um verdadeiro idiota. No entanto, tudo muda quando ela se transforma em uma gata e ele finalmente percebe que ela quer algo a mais, não apenas ser amiga. Tudo começa quando, de repente, ela admite para ele um dia que o ama, mas o cabeça de vento acha que ela está apenas brincando e diz casualmente que também a ama. Vendo isso, ela fica frustrada que esse cara só a considera um irmão, não uma gata. No dia seguinte, a caminho da escola, Tomoe age de forma estranha porque não consegue manter o relacionamento platônico que eles tinham antes. Então, Jun casualmente bate em sua parte traseira, já que ela é sua amiga de qualquer forma, mas ela instantaneamente fica envergonhada e o soca. Mais tarde na escola, ela reclama para sua amiga, Misuzu, que aquele idiota não para de pensar que ela também tem uma salsicha, e Misuzu diz que ela está recebendo o que merece, chocando-a. Misuzu explica que Tomo só jogava jogos de meninos quando eram mais novos e até bateu em alguns meninos no passado. Ela ainda afirma que nenhum cara se sentiria atraído por ela quando ela anda por aí falando como uma senhora das sombras, e aconselha que ela tente melhorar isso. Depois disso, quando a Tomo encontra o Jun novamente, ela tenta mudar a voz para soar como uma menina, mas o Jun pergunta por que ela está falando com uma voz barata que precisa de uma atualização de software. Ela fica irritada e dá um soco nele. Ao chegar em casa, o pai dela nota um machucado no rosto dela e pergunta o que aconteceu. Ela diz a ele que entrou em uma briga com Jun, e o pai começa a repreendê-la por perder para Jun quando ela deveria ser a próxima líder do dojo deles. No entanto, ela lembra ao pai, irritada, que é uma garota e que a culpa é dele por treiná-la assim. No dia seguinte, a caminho da escola, Jun pede desculpas por tê-la derrotado no dia anterior, mas afirma que foi ela quem o atingiu primeiro. Ele continua dizendo que ela tem batido muito nele ultimamente e começa a fazer cócegas nela quando ela se recusa a responder. Mas isso só leva a outro soco notável em seu rosto nojento. Durante o intervalo do almoço, enquanto Tomo come com Misuzu, Misuzu pergunta por que ela não almoça com Jun, já que eles praticamente fazem todas as outras coisas juntos, e ela responde que está envergonhada porque pareceria que estão namorando. Misuzu acha que ela é estúpida e se levanta imediatamente, com a intenção de ir buscar Jun para comer com elas. Chegando em junho, os dois quase começam a Terceira Guerra Mundial, mas ele concorda de qualquer forma. O que Tomo acha estranho porque ambos se odeiam, como sua paixão te odeia. Mais tarde naquela tarde, um idiota chamado Tanabe vai provocar Jun sobre seu relacionamento próximo com Tomo, perguntando se eles já fizeram a intensa atividade esportiva juntos. E o cabeça de vento, pensando que ele está falando de karatê, responde que eles fazem isso desde que eram jovens. Ele acrescenta que a Tomoe é boa em usar os pés também, o que deixa a Misuzu que está ouvindo desapontada. Ela vai contar isso pra Tomo, e a Shihuki volta furiosa para bater no garoto inocente. Enquanto isso, Misuzu mais tarde encontra Tanabe para esclarecer que Jun nem vê Tomo como uma garota, surpreendendo-o. À noite, enquanto Jun se prepara para ir para casa, esperando Tomo trazer um guarda-chuva, Misuzu o encontra e pergunta por que ele a odeia tanto. Ele diz que, embora ela sempre os colocasse em apuros quando eram mais jovens, ela sempre encontrava uma maneira de estar ausente quando eles eram repreendidos. Enquanto continuam conversando, Misuzu de repente pergunta o que ele faria se visse Tomo se apaixonando por um cara que não fosse ele. Mas Jun de repente a empurra antes que ela continue com o lixo que está dizendo. Justo então, Tomo chega, e eles seguem seu caminho imediatamente. Enquanto vão para casa, Tomo tenta manter distância de Jun porque está envergonhada de estar muito perto dele. Ele diz para ela chegar mais perto, pois não quer que ela se molhe. Ela mente que está cheirando a suor agora, e Jun imediatamente começa a cheirá-la como um pervertido, deixando-a envergonhada. Ela sai correndo na chuva, deixando-o se perguntando o que está errado. Ele logo a encontra, mas ao tentar cobri-la com o guarda-chuva, vê seu decote através da camisa molhada, então ele começa a correr também. No dia seguinte, na aula de karatê, ela treina com Misaki, que por acaso é seu amigo próximo na aula de karatê dos meninos. Quando eles saem da academia, algumas meninas feias que têm uma queda por Misaki veem Tomo e ficam com ciúmes, achando que ela vai tirá-lo delas. Em seguida, Misuzu vai dizer a Jun que Tomo está vendo um cara na aula de karatê, mas ele finge não se importar. No entanto, na próxima aula, quando Tomo coloca sua carteira ao lado dele, ele de repente menciona que ouviu que ela tem um novo amigo, e ela confirma. Mas Jun descarta suas preocupações ao confundir o suposto amigo chamado Misaki por uma garota. Mais tarde, enquanto Tomo pega uma bebida, as duas garotas de aparência horrível de antes a confrontam para dizer que devem se encontrar depois da escola atrás do ginásio. Percebendo que elas vieram para brigar e não para fazer amigos, ela diz que não está interessada em brigas mesquinhas e que está pronta para dar uma surra nelas, se necessário. Isso as assusta, e elas voltam para a aula para buscar conselhos sobre se precisam de seguro de vida antes de embarcar no que estão prestes a fazer. Elas ficam com medo por suas vidas quando são informadas de que Tomo é a melhor da turma de carreira dos meninos.
Tomo conta a Misuzu sobre as garotas que arranjaram uma briga com ela, e como ela planeja acabar com elas. Misuzu responde que as meninas provavelmente estão pensando em uma briga verbal, não em uma briga física, então ela deveria agir como uma garota e evitar entrar no modo WWE. No entanto, ela ainda enfrenta as meninas em uma posição de luta, pronta para destruí-las. As meninas, já assustadas, ficam ainda mais com medo e revelam, temerosas, que foram encontrá-la porque tem uma queda pelo Misaki. Ao ouvir isso, a expressão de Tomo muda imediatamente e ela fica muito animada, pensando que vieram até ela em busca de conselhos sobre como se aproximar dele. Ela raciocina que seu sonho de orientar garotas solteiras e feias sobre questões de relacionamento finalmente se tornou realidade e lhes diz que elas têm que se tornar suas amigas para que ela possa ajudá-las. Naquela noite, a caminho de casa, Jun pede a Tomo para se sentar ao seu lado no ônibus. Então ela senta por um tempo, mas quando não aguenta mais ou suas comportas podem explodir como uma fonte, ela volta a ficar de pé. Alguns momentos depois, um idiota sedento que precisa urgentemente de um transplante capilar na Turquia aproveita a multidão para apalpar o bumbum de Tomo. Tomo fica com raiva e pensa em espancá-lo, mas decide aguentar, porque não quer que Jun descubra o que está acontecendo. No entanto, torna-se cada vez mais desconfortável porque esse cara pensa que está testando a força do seu aperto. De repente, Jun percebe e imediatamente vem ao seu resgate. Ele denuncia o idiota às autoridades e, enquanto caminham para casa, ele diz para ela tentar falar com a polícia mais tarde. Mas Tomoe não ouve nada disso. Tudo o que ela consegue pensar é que Jun está tratando ela como uma garota agora, e isso está a deixando animada. No entanto, ela fica decepcionada quando o cabeça dura de repente sugere que ela deveria parar de usar saias. No dia seguinte na escola, Tomo relata a situação para Misuzu, dizendo que quando pensou que o idiota estava começando a tratá-la como uma garota, ele de repente sugeriu que ela não usasse saias porque não o fazia sentir-se bem. Ao ouvir isso, Tomo ficou com raiva e o socou pela 14ª vez neste anime. Misuzu afirma que ele pode ter dito isso porque não queria que ela fosse apalpada de novo, mas quando Tomo começa a fazer um escândalo sobre o que ela acabou de dizer. Misuzu então diz a Tomo que sua saia é muito curta de qualquer maneira, mas também sugere que ela considere tirar as leggings que usa por baixo da saia. Tomo imediatamente pensa que ela gosta de meninas e se cobre, mas Misuzu diz que a outra maneira como as meninas usam suas saias é não usando nada além de calcinha por baixo. Mais tarde, após a escola, Misuzu encontra Jun, que obviamente está se sentindo péssimo porque Tomo quer caminhar para casa com ele, e ele fica animado por ela não estar mais chateada com ele. Enquanto isso, Tomo tirou suas leggings e está desconfortável com a possibilidade de sua saia levantar e revelar sua armadura de enredo. Ao vê-la, Jun sofre um curto-circuito mental imediatamente e começa a andar sem olhar para ela. Logo eles pegam um ônibus, e tudo o que Jun consegue ver são todos os garotos olhando para as pernas de Tomo, o que o deixa irritado. Ele continua evitando olhar para ela e anda à frente, deixando Tomo pensando por que ele está agindo de forma estranha. Ela corre rapidamente para agarrá-lo, mas sua saia levanta nesse momento, causando outro curto-circuito mental em Jun. Mais tarde, ele pede desculpas a ela por ditar o que ela vestiria no dia anterior, como seus pais, mas diz a ela que usar algo com que ela está tão constrangida está lhe causando dificuldades. No dia seguinte, Misuzu pergunta a Tomo o que aconteceu no dia anterior com Jun, e ela responde que a única coisa que caiu foi a sua autoestima porque o cara estava agindo de forma estranha o tempo todo que estiveram juntos. Então ela nunca mais vai usar aquilo novamente. Mais tarde naquela tarde, uma boneca Barbie chamada Carol chega à escola e todos começam a babar por ela, o que faz Tomo se perguntar por que todos os garotos estão em cima dela. Ela pergunta a Misuzu se isso significa que ela é mais feminina, e Misuzu diz a ela que sua personalidade suave e indefesa deve ser a razão dos caras estarem apaixonados por ela. Mas não sabendo que Misuzu estava se referindo à personalidade de seu peito, raciocina que ser indefesa poderia torná-la vulnerável a ataques. No entanto, ela continua se perguntando o que significa ser indefesa, e considera ser amiga de Carol para descobrir. Nesse momento, ela de repente encontra Misaki com Carol, e Carol, embora seja apenas amiga de infância dele, diz a Tomo que estão noivos, deixando-a chocada. Misaki pergunta a Tomo se eles são amigos, já que estão na mesma turma, e Carol afirma que não está interessada nos garotos da sua classe, porque são todos um bando de Joe Schmoes. Tomo fica irritada e pergunta a ela se é tão cega que não consegue ver que está usando uma saia. Enquanto Misaki tenta diminuir a tensão, a Barbie começa a cutucar a bochecha de Tomo para ver se ela realmente não é um menino. Desde então, Carol começa a chamá-la de tonta, o que faz Tomo se perguntar por quê, mesmo que tenham falado juntas apenas uma vez. Misuzu também a chama de idiota por demorar tanto a perceber que Carol está implicando com ela porque ela é próxima de Misaki. No dia seguinte, Carol encontra Misuzu para perguntar como pode derrotar Tomoe, e Misuzu, pensando em como pode usá-la, diz que conhece alguém que pode ajudá-la mais do que ela. Carol encontra Jun mais tarde e diz a ele que há alguém que ela quer derrotar e que veio até ele com base em uma recomendação.
Jun fica surpreso que exista outra pessoa como Tomoe disposta a bater em alguém, e ele diz que começarão o treinamento depois da escola. Mais tarde, depois da aula, Jun chama Carol enquanto vai para a academia, chocando Tomo, que pensa que algo está acontecendo entre eles. Misuzu agrava o problema ao dizer que eles já devem estar batendo palmas para estarem agindo tão próximos, o que a deixa ainda mais ciumenta. Mas isso é exatamente o que Misuzu quer, porque sua querida amiga tem agido tão lentamente. Enquanto Jun treina Carol, ele percebe que ela é mais fraca do que sua Magnum descarregada, mas continua a treiná-la. Ele tenta mostrar-lhe como lutar enquanto enfrenta seu inimigo. E então Tomoe aparece com uma cara zangada. Carol revela que Tomoe é sua inimiga, chocando-a. Tomoe se aproxima de Jun e agarra suas roupas, perguntando o que diabos ele pensa que está fazendo sozinho com uma garota. Ao ver isso, Carol se lembra de Misuzu dizendo a ela que descobrirá o que fazer sozinha se ficar perto o suficiente de Jun, e imediatamente diz a Tomoe e Jun que não está mais interessada em lutar. Depois disso, Carol leva Misuzu para comer alguns bolos como compensação por ajudá-la. E enquanto estão no café, Carol pergunta a ela se agora são amigas já que estão comendo juntas. Mas Misuzu diz para ela perguntar a Tomo se precisa de uma amiga, já que Tomo é uma solitária certificada. Mais tarde, Carol encontra Tomo para pedir que seja sua amiga, e ela aceita de bom grado. Depois, Jun e Tomo conversam enquanto observam Carol pairar em torno de Misuzu. Chun diz a Tomo que as duas meninas são populares entre os meninos e Tomo concorda. Ela se sente traída por Misuzu nunca ter contado isso a ela, e imediatamente vai confrontá-la. No entanto, Misuzu defende que Tomo nunca lhe contou sobre sua atração unilateral até que elas se formaram de qualquer forma. Tomo rebate que ela ainda deveria ter contado que tinha um namorado, já que são melhores amigas, e Misuzu responde que ambas não gostavam de demonstrações públicas de afeto, e que não houve tempo para falar sobre o relacionamento, já que não durou mais que 3 dias úteis. Tomo pergunta se ela ainda tem sentimentos por ele, e ela responde que o único sentimento que tem por ele agora é ódio. Tomoe então pergunta se por acaso eles trocaram saliva durante os 3 dias de relacionamento, e ela responde que não, dizendo que apenas deram as mãos e se chamaram pelos primeiros nomes. Misuzu encontra Jun depois para lhe dizer que nunca queria que Tomo soubesse disso, e ele se desculpa com ela por ter contado. Então, ela afirma que percebeu que Jun ignorou Tomo durante o primeiro ano em uma escola anterior, mas imediatamente se tornou amigo de Tomo após terminar com ela. E pergunta se isso foi coincidência. Jun fica envergonhado e se recusa a responder, confirmando que deve haver algo. Mais tarde à tarde, Tomo apresenta Misaki a Jun, e ao vê-lo, ele percebe que na verdade é um menino, ao contrário do que pensava. Quando Misaki estende a mão para cumprimentá-lo, o idiota ciumento reage com um golpe na cabeça. Tomo dá um tapa no rosto dele por isso, mas Jun continua hostil em relação a Misaki, deixando-o apavorado. Depois da escola, Tomo diz a Jun que não vão voltar juntos para casa esta tarde, pois ela tem um passeio com as meninas. Enquanto isso, no caminho para casa, Jun encontra Misaki, que imediatamente se arrepende das escolhas que fez na vida ao vê-lo novamente esperando para embarcar no mesmo ônibus. Eles logo entram no ônibus, e Misaki pergunta a Jun por que ele se recusou a entrar no clube de karatê, e ele responde que não quer perder para Tomo em um duelo. Ao ouvir isso, Misaki pensa que ele está apenas exagerando, e diz-lhe que Tomoe sempre diz que não consegue vencê-lo. Jun responde que só pode vencê-la em brigas de rua, mas não quando há regras definidas orientando-as. E como ele espera um dia ser como ela. Misaki imediatamente pensa que eles são parecidos, já que ambos a admiram, mas ao perceber que baixou a guarda ao afirmar algo bobo, ele avisa Misaki para não contar a ninguém, ou ele iria garantir que ela consiga uma consulta para cirurgia. No dia seguinte, na aula de karatê, Tomo pergunta a Misaki se ele se deu bem com Jun no dia anterior, já que estavam no mesmo ônibus, e Misaki diz com força que Jun é o cara mais legal que ele já conheceu. Isso deixa Tomo feliz porque Jun finalmente está conseguindo um amigo depois de tentar fazer amizade com diferentes caras no passado, mas eles sempre o temiam. Mais tarde, Jun vê Tomo e Misaki juntos e vem assustar o garoto inocente novamente. Durante o fim de semana, enquanto Misaki e Tomo passam algum tempo fora, Misaki de repente pergunta a Tomo se ela e Jun saíram recentemente. E ela responde que sim, algumas vezes, mas ela sempre agiu de forma estranha. Ao ouvir isso, Misaki diz a ela que precisa se esforçar mais ou ele logo começará a dar atenção a outra garota. Ela diz a Tomo para ser ela a convidá-lo para sair da próxima vez, e em vez de irem jogar os jogos masculinos de sempre, deveriam ir às compras ou ao clube de karaokê. Em seguida, Tomo convida Jun para sair, incerta de como ele responderia, mas ele aceita imediatamente, como se estivesse esperando pelo convite, surpreendendo-a. Várias horas depois, Tomo relata a Misuzu, e ela diz a ela que precisa conseguir algumas roupas femininas para usar, já que está acostumada a se vestir como um moleque. Misuzu e Carol a levam à loja depois disso, e a ajudam a escolher algo para ela parecer atraente no encontro.
No entanto, quando você pensa que ela vai aparecer no encontro parecendo a Rihanna, ela aparece como se estivesse indo para a igreja. Eles saem para o encontro e, depois de um pouco de beisebol e boliche, Tomo de repente sugere que eles vão para o karaokê e ela concorda imediatamente. Na sala de karaokê, ela fica muito envergonhada, já que nunca esperava que ele aceitaria. Jun pergunta a ela se ela não vai cantar, e ela grita com ele que não há chance de ela fazer essas coisas melosas. Ela então pergunta por que ele aceitou vir para o karaokê, mesmo não gostando, e ele responde que é porque ela queria. Surpresa, ela começa a cantar imediatamente, mas este idiota soa apenas como Ariana Grinding a 0,5x de velocidade. Jun começa a rir porque a última vez que ouviu uma voz tão ruim foi no American Idol. No dia seguinte, Tomoe se sente muito envergonhada contando às amigas o que aconteceu e pelo fato de que Jun ainda tem uma gravação dela. As duas garotas imediatamente vão pedir a Jun para mostrar o vídeo, e percebendo isso, Tomo corre até elas. Enquanto isso, Jun, assistindo ao vídeo, percebe que há algo diferente em Tomo. Alguns dias depois, quando Misuzu vai para a escola, este idiota de aparência feia chamado Tanabe a cumprimenta. E quando ela responde, o babaca fica animado por ela não ter ignorado desta vez. No entanto, seu coração fica despedaçado quando ela pergunta quem diabos ele é. Após isso, ele encontra Jun e começa a reclamar sobre nunca ter visto Misuzu sorrir. Mas Jun não consegue se relacionar e diz que Misuzu sorri na maioria das vezes em que fala com ele, surpreendendo Tanabe e fazendo-o desejar ser ele. Jun pergunta a Tomoe sobre isso depois, e ela também afirma que Misuzu mal sorri, surpreendendo-o porque é exatamente o oposto com ele. Isso faz Tomo se perguntar se é porque Misuzu ainda gosta dele. Na cena seguinte, Tanaba faz de tudo para fazer Misuzu sorrir, mas isso só faz ela selar sua boca, já que o idiota não para de contar piadas secas. Enquanto ele anda pelo corredor, ele encontra Carol. Tomo visita Misuzu para perguntar se ela ainda gosta de Jun, porque ele disse que ela sorria ao redor dele o tempo todo. Misuzu responde que não, mas acrescenta que, pensando de outra perspectiva, pode-se dizer que gosta dele porque ele parece ser o deus de nunca deixe que saibam seu próximo movimento, surpreendendo Tomo, que de repente percebe ela sorrindo. Algumas horas depois, Tomoe vê duas garotas agindo de forma afetuosa e deseja que ela também pudesse apalpar uma garota assim. Inseriu um meme apropriado. Misuzu se pergunta se agora apoia a máfia do alfabeto e imediatamente se defende dizendo que só quis dizer tocar nelas em lugares apropriados. Tomo reclama que não tem nenhuma namorada para fazer isso, pois as muitas que tentou tocar no passado começaram a se distanciar dela. Ela então diz a Misuzu que já são amigas há tempo suficiente para estarem nesse nível, e educadamente pergunta se pode tocá-la, prometendo não machucar. Misuzu responde instantaneamente que estava inicialmente interessada, mas não quando ela coloca dessa forma. Mais tarde, quando Tomo vai até o telhado da escola, de repente, encontra Carol estendendo as mãos em sua direção para que ela possa tocá-la. Tomo aproveita a oportunidade imediatamente e agarra-a de uma forma que sua alma solitária e sedenta nunca faria. Percebendo o quanto Carol é macia, Tomoe volta para Misuzu se sentindo péssima, aceitando que não é uma garota afinal, porque seu próprio traseiro é mais duro do que um biscoito de filhote de cachorro de um dia. No entanto, Misuzu diz para ela relaxar, dizendo que Carol é uma exceção rara. Isso faz Tomoe se perguntar como são as outras garotas, já que Carol é especial, então ela começa a tocar nas garotas como se tivesse um diploma da Academia Diri. Enquanto isso, Carol continua a dar a Tomoe uma sensação de seus poderosos canhões, e Misuzu fica com raiva disso, surpreendendo Tomoe. Mais tarde, Tomo a encontra para se desculpar por tê-la irritado, e ela responde que era outra coisa que a estava incomodando. Envergonhada, ela pergunta se também pode ser tocada um pouco, como Tomo havia pedido anteriormente. Surpreendendo Tomo, ela imediatamente a agarra e pergunta se pode estrangulá-la agora. No entanto, Misuzu de repente pergunta por que ela nunca tenta abraçar Chun, chocando-a. Ela rapidamente fica vermelha e diz que adoraria tocá-lo também, se pudesse, mas Misuzu responde que não deveria haver problema em fazer isso, já que Jun já a toca também. Tomo acha que essa é uma ideia de $1 milhão, e depois da escola naquele dia, ela se aproxima sorrateiramente por trás de Jun para abraçá-lo. No entanto, Jun a empurra e diz que ela não deveria fazer isso no ambiente escolar, mas Tomo defende que ele também faz. Jun concorda, mas diz que tudo bem se for ele fazendo, mas não quando é ela, o que a irrita tanto que ela dá um soco na cara inútil dele e o espanca. Na semana seguinte, Carol aparece de repente durante o intervalo do almoço e diz que quer pedir conselhos amorosos a Misuzu, então Tomo deve ir comer com Jun. Carol dá sua tiara para que ela pareça mais feminina, mas enquanto Tomo come com Jun mais tarde, ela se sente muito envergonhada com sua aparência. Enquanto isso, no telhado, Misuzu pergunta a Carol para que precisa de conselhos, e ela diz que logo saberá. Misaki aparece parecendo estar perdido, e Carol o apresenta a ela. Ao saber que Misuzu é amiga de Carol, Misaki age de forma constrangedora e segura suas mãos, pedindo para ela proteger Carol.
Ele então faz algumas besteiras de irmão mais velho antes de ir embora, mas ao sair, Misuzu comenta que o caso dela não é tão diferente do de Tomo. Carole então pergunta o que fazer a respeito, e ela responde para parar de levar a vida como se estivesse jogando gacha. Mais tarde, alguém vem informar a Tomo que um cara está atormentando Ogawa para ser sua namorada. No entanto, Ogawa não o quer, mas o cara é conhecido por perturbar qualquer garota que o rejeita. Tomo promete protegê-la, mas ela diz que só quer que ela fique atrás dela quando o rejeitar. Logo enfrentam o cara depois da escola, e Tomo avisa severamente para ele se afastar, mas ele não cede e ameaça bater na Ogawa. No entanto, Tomo diz para ele enfrentá-la e então dá-lhe um chute que o joga contra a parede. As duas meninas restantes ficam realmente assustadas porque isso não estava no roteiro. Mas Tomoe os tranquiliza, dizendo que os protegerá se ele voltar. Em seguida, o fraco idiota retorna ao seu grupo de perdedores para mobilizá-los para ir bater em Tomoe. No entanto, enquanto planejam isso, Jun os ouve ao passar e de repente dá um chute nele, irritando seus capangas, que imediatamente se preparam para lutar com ele. Mais tarde, quando Tomo sai de casa, o idiota e seu grupo vêm pedir desculpas a ela, todos com rostos machucados, chocando-a. Ela conta isso para Jun enquanto vão para casa. Enquanto isso, ela também nota o curativo no rosto de Jun e pergunta o que aconteceu com ele, e ele mente dizendo que caiu. Durante o fim de semana, Misuzu e Tomo vão à casa de Carol usando um mapa brega que ela lhes deu, e ao chegarem a uma certa casa, elas se perguntam se estão no lugar certo ou não. Nesse momento, essa loira pálida com uma cara estranha aparece e pergunta o que elas estão fazendo na frente da casa dela. Percebendo que ela é parente de Carol, já que ambas têm rostos personalizados de Halloween, Tomo e Misuzu dizem a ela que são amigas de Carol. No entanto, ela fica cautelosa com Tomo, pois ela parece um garoto depravado procurando o próximo buraco para explorar, mas fica surpresa ao ver que Tomo tem um volume no peito. Ela os leva para dentro, e ao chegarem à mansão, Carol e sua mãe começam a agir de forma constrangedora, fazendo com que Tomo e Misuzu percebam de onde Carol herdou sua estupidez. Carol cumprimenta Tomoe e Misuzu depois, e apenas aponta que ela e Misuzu têm tranças iguais. Misuzu imediatamente perde suas tranças ao perceber isso, ficando triste. Depois disso, Carol os leva para seu majestoso quarto, o que faz Tomo lembrar de como seus pais são pobres. Depois de um tempo verificando os álbuns de Carol, Misuzu vai ao banheiro, e enquanto se dirige para lá, percebe a mãe de Carol seguindo-a. Ela faz uma pausa para perguntar o que é Sigma, e a mãe da Carol pergunta se ela é uma garota má, já que foi rude com sua filha mais cedo. Misuzu fica travessa e ousadamente pergunta à mãe de Carol o que ela faria se ela dissesse que é amiga de Carol por causa do dinheiro. Carol cai na risada, fazendo Misuzu sentir que perdeu esta batalha. Enquanto isso, Carol e Tomo decidem jogar Otelo, e Misuzu volta para descobrir que Carol venceu Tomo. Ela decide jogar também, mas Carol também a vence facilmente. 2 dias depois, na escola, Tomoe descobre que as provas de meio de semestre são no dia seguinte. E ela começa a entrar em pânico porque não há como ela não ficar na parte inferior da turma. Misuzu sugere que façam um grupo de estudo na casa dela. Nesse momento, Jun aparece e se oferece para ser o tutor de Tomo, mas Misuzu manda ele parar de ser convencido enquanto pergunta qual foi sua classificação no último exame. Jun responde com confiança que ficou por volta de 30, mas Misuzu destrói seu ego ao revelar que foi a número 1. Mais tarde, na casa de Misuzu, as 3 meninas conversam enquanto se preparam para começar a estudar, e então, a mãe de Misuzu, vindo de fora, percebe os sapatos de um menino na entrada. Ela se pergunta se Misuzu agora tem um namorado, mas entra para descobrir que o suposto namorado é Tomo. As meninas começam a estudar e se deparam com um problema de matemática que parece bastante difícil de resolver, mas Carol resolve de cabeça, deixando as outras duas chocadas. Ela explica como resolveu isso usando alguns truques desonestos e Tomo fica empolgada, dizendo que ela poderia ser o próximo Albert Einstein se usar esse método. Mas Misuzu afirma que os processos envolvidos em obter as respostas são tão importantes quanto as respostas em si. Eles passam mais algum tempo estudando, e quando os resultados finalmente são divulgados após a prova, Tomoe fica na posição 70, o que a anima, pois pelo menos ficou na metade superior da turma. Jun fica na posição 54, e quando Misuzu descobre que está na posição número, eles se perguntam quem é o primeiro, apenas para perceber que não é ninguém menos que Carol. Na semana seguinte, durante um dos intervalos na escola, Jun alegremente diz a Tomo que conseguiu um novo videogame, aquele que ela gosta, e a convida para ir à casa dele naquela noite, pois está pronto para mostrar como sua técnica com o joystick melhorou. Ela concorda imediatamente sem pensar, mas instantaneamente percebe que cometeu um erro, então volta para suas amigas para contar-lhes sobre isso. Ela está muito envergonhada por passar a noite na casa dele, e quando ela pretende ir dizer a ele que não vai mais, Misuzu e Carol a forçam a voltar ao seu lugar, dizendo que ela tem que ir porque Chuan realmente quer que ela venha.
Depois da escola, ela vai para casa contar aos pais que vai à casa do Jun, e fica surpresa com o quão despreocupados eles estão, mesmo que ela esteja indo para a casa de um garoto. Tomo vai para a casa do Jun, e quando chega lá, descobre que Jun é o único em casa à noite, chocando-a, porque isso só pode significar uma coisa. Ela vai tomar banho, e a ideia de ela sem roupas o excita a ponto de ele dar um tapa no próprio rosto para evitar que o sangue flua para o seu membro. Eles logo chegam ao jogo e após jogarem por alguns minutos, os dois quase se deitam, mas Jun mantém sua salsicha nas calças como um verdadeiro Sigma. Depois eles decidem ir dormir, e enquanto Tomo dorme na cama e Jun no futon, Tomo sente que é um desperdício irem dormir já. Ele diz a ela que se divertiu muito com ela hoje, deixando-a envergonhada. Logo ele adormece e ela vai ao lado dele para tocá-lo enquanto ele dorme. No entanto, ele de repente a agarra em seu estado de sonolência IH, recusando-se a soltá-la. Na manhã seguinte, Jun acorda primeiro e percebe que dormiram juntos, o que o faz ficar em uma posição desconfortável, sentindo-se envergonhado. Ela logo vai para casa e no caminho o Slowbrain percebe de repente que acordou ao lado dele no futon. Os dois agem de forma estranha na escola durante a próxima semana por causa disso. Mas isso deixa Carol e Misuzu felizes. Algumas semanas depois, é o aniversário de Tomo e Jun dá a ela um óculos como presente. Ela fica animada e coloca, fazendo-o aparecer com Frank. Ela vai mostrar seu óculos para Misuzu, e ela dá a Tomo um presente sem graça que não significa nada para ela. Carol logo aparece com um presente de 24 quilates de ouro, chocando-os. Vendo que ela parece ter dinheiro suficiente para desperdiçar, Misuzu pergunta se ela gostaria de usar sua riqueza de alguma forma, antes de dizer a Tomo para ir à casa dela no fim de semana. No sábado, as duas meninas trazem um vestido bonito e uma peruca, o que deixa Tomo pensando no que elas estão planejando fazer. Eles dizem a ela que estão aproveitando a oportunidade para torná-la o mais feminina possível. Logo começam a arrumá-la até que ela comece a parecer uma gata muito acima da categoria do seu rosto quebrado. E Misuzu diz que agora é a parte em que ela tem que falar como uma garota, mas ela responde que não sabe como. Misuzu diz para ela tentar falar de forma mais educada e Tomo consegue. Alguns minutos depois, Misuzu e Carol afirmam que estão com vontade de tomar sorvete e querem que ela busque para elas. Tomo diz que precisa trocar de roupa, mas elas a expulsam da casa, dizendo que não faria sentido se ninguém mais a visse no lindo vestido. Ela vai para a loja furiosa e ao entrar percebe todos olhando para ela, chocando-a. Ela pensa que deve estar horrível agora, e então de repente vê Jun na mesma loja. Ela entra furtivamente para pegar o sorvete, esperando que ele não a reconheça, e ao mesmo tempo, Jun se pergunta se a garota bonita que acabou de ver é Tomo. No entanto, ao sair, ela perde o equilíbrio e cai. Ele a ajuda a se levantar, surpreendendo-a por ele ser tão cavalheiro. Enquanto isso, ele se vira para ir embora, mas ela rapidamente o para perguntar se pode caminhar com ele. Ela logo se arrepende de suas ações, perguntando-se por que pediu para andar com ele. E Jun continua cético, convencendo-se de que Tomo é mais baixa e não usa maquiagem. Logo eles veem um grupo de crianças jogando futebol, e Tomo quase perde o personagem para voltar à sua personalidade Haas, mas ela se controla imediatamente. Ela pede desculpas por agir como uma tirana, mas Jun responde que gosta quando é bruto. Jun então aponta para duas crianças, um menino e uma menina, que parecem ser muito próximas, e ele pergunta a ela o que acha que acontecerá com eles no futuro. Ela responde que seria bom se eles se tornassem namorados, e Jun diz a ela que também tem uma garota que é sua melhor amiga, mas ele não sabe como as coisas vão se desenrolar. Tomo fica surpresa ao ouvir isso e pergunta o que ele quer do relacionamento com essa suposta melhor amiga, e ele responde que não sabe. No entanto, seu único objetivo agora é vencê-la. Tomo se pergunta se deveria revelar sua identidade, mas ele de repente pergunta a ela sobre o sorvete que ela comprou. Ela imediatamente percebe que já está em uma confusão e se levanta para ir embora. Ao voltar para casa, ela encontra Misuzu e Carol decorando a casa para surpreendê-la, e enquanto mais tarde se senta para comer bolo com elas, conta como viu Jun na loja e ele a chamou de bonita, o que a fez se sentir nas nuvens. No dia seguinte, quando Jun a vê, ele puxa suas bochechas de brincadeira, como se estivesse investigando se ela era a pessoa que ele encontrou ontem. Porém, isso só faz com que a tonta facilmente agitada reaja com um soco no rosto dele, confirmando que esta é a Tomo que ele conhece. Mais tarde na escola, durante o treino de vôlei para um próximo torneio entre classes, Tomoe fica agressiva como de costume, o que assusta todos os seus colegas. E quando a professora percebe que o nível de testosterona dela está fora do normal, ela a leva para a seção dos meninos antes que ela machuque as meninas. Todos os rapazes estão empolgados por tê-la na equipe, mas ela se sente péssima por isso estar acontecendo novamente. O torneio começa no dia seguinte, e a equipe de Tomo e Juan derrota facilmente as outras equipes com a força bruta de Tomo. No entanto, durante o intervalo, quando eles descansam antes da partida final,
Tanabe aparece de repente, parecendo preocupado, para informá-lo sobre um dos rapazes do outro time que é forte como o Kong. Dizem que o cara é o garoto mais forte da escola, e não há como Tomo e Jun vencê-lo, a menos que estejam sob efeito de metanfetamina. Tanabe diz a eles que não precisam enfrentá-lo, mas os dois respondem que tem que fazê-lo porque ele é o mais forte da escola. Alguns momentos depois, quando a partida final está prestes a começar, Goma, o cara enorme, comenta que não se importa com Tomo, que não parece ser tão forte como diziam, mas só se importa com Jun, porque ele é bastante atlético, mas não está em nenhum clube. Então ele desafia que se o time dele vencer, Jun tem que entrar no clube de judô, e ele concorda. Enquanto isso, Tanabe percebe seu crush assistindo a partida também, e enquanto o perdedor mostra sua determinação em provar a ela que ele tem o que é necessário para conquistá-la, um golpe perdido de Goma o acerta, tornando-o ainda mais inútil do que já era. Goma continua derrubando os fracos um após o outro, irritando Tomoe. Ela lança a bola com toda a sua força bruta nele, mas Goma a pega facilmente. Ele então diz que ela será a próxima a cair, e lança a bola contra ela com toda a força. Quando a bola se aproxima dela, Yon percebe que isso poderia lhe dar uma saída gloriosa, instantânea, e rapidamente intervém como seu cavaleiro em armadura brilhante para receber o golpe. Tomoe fica muito irritada e ativa Rasengan com a bola, que Goma não consegue pegar, tornando-a a vencedora. Após a competição, Goma encontra Chuebin separadamente para desafiá-lo a uma luta, já que não está satisfeito com o desenrolar da partida. Jun o derruba na primeira vez, chocando Goma. No entanto, ele se recusa a se render e investe contra Jun novamente, então Jun. Quando Jun depois se levanta para sair após Goma aceitar a derrota, Goma pergunta por que ele é tão forte e ainda assim desperdiça seu talento, e ele responde de forma enigmática que só queria alcançar as costas grandes que viu à sua frente, referindo-se a quando ele e Tomoe eram mais jovens. Enquanto caminha para casa com Tomoe, ele admira a força dela naquela ocasião e deseja poder ser como ela. Alguns dias depois, enquanto Jun corre sem ninguém atrás, ele revisita suas memórias de 10 anos atrás, quando conheceu Tomo pela primeira vez. Tomo de repente ficou hiperativa ao redor dele e pegou o jogo dele para jogar também. No entanto, ela logo quebrou o jogo em duas partes, o que irritou o pobre garoto, então ele deu um soco no rosto dela. Mais tarde, ele conheceu o pai monstruoso dela, que se desculpou junto com Tomoe por ter quebrado seu jogo. Depois disso, eles se tornaram amigos e Tomoe começou a levá-lo em aventuras loucas que o deixavam pensando em qual droga barata ela estava. Até se machucou tentando acompanhá-la, mas depois de algum tempo sendo seu amigo, logo começou a se igualar. Isso o fez pensar que já era tão forte quanto ela, mas algo aconteceu que o fez perceber que ainda era apenas um molenga. Enquanto ele brincava sozinho um dia, alguns búfalos vieram intimidá-lo e tiraram seu jogo dele. Ele mais tarde encontrou Toma e Misuzu, que perguntaram por que ele tinha um gesso em seu rosto já repugnante, e ele respondeu desajeitadamente que caiu. Mais tarde naquela noite, Tomo voltou com seu jogo e deu a ele, surpreendendo-o. Percebendo que ela tinha ido enfrentar aqueles valentões sozinha, Jun ficou irritado e a questionou, mas ela o derrubou, fingindo ainda não saber do que ele estava falando. Ela então disse que, como amiga dele, sempre apareceria para ajudá-lo, mas Jun se sentiu péssimo ao saber que não poderia fazer o mesmo por ela, já que era um fraco. Então entregou o jogo de volta para ela e disse que não o pegaria de volta até se tornar mais forte que ela. Depois disso, ele começou uma aula de karatê com o pai dela. No entanto, até hoje, ele ainda não pegou o jogo de volta, o que faz Tomo se perguntar quando ele vai buscá-lo, já que ele se tornou mais forte do que ela de qualquer forma. Alguns dias depois, todos se preparam para ir à praia por alguns momentos, e Jun fica surpreso ao ver Misuzu também indo, já que ela nunca pareceu realmente interessada em praias. Misuzu responde que está pronta para a experiência, embora sua verdadeira razão para vir seja testemunhar as expressões de Jun quando ele vê Chesticles da Tomo. Na praia, as duas meninas trocam para os trajes de banho, mas ele se pergunta onde está a Tomo. Ele imediatamente vai procurá-la e a encontra com vergonha de sair, então ele força na abertura do casaco dela apenas para ser surpreendido pelo seu volumoso busto embaraçando-o. Na cena seguinte, Jun escolhe sentar-se com Misuzu, que não tem volume no peito, porque seu Magnum tem subido e descido como Bitcoin desde que viu os grandes balões de Carol e Tomo. Enquanto isso, Tomo, sem saber das dificuldades deste cavalheiro, vem chamá-lo para brincar com ela e Carol no mar. E ele mal se diverte porque seu cérebro permanece congelado na maior parte do tempo. Enquanto isso, esses dois colegas aleatórios veem Tomo e Carol brincando à distância e ficam intimidados pelos seios delas. Carol, empolgada, vai dar a Jun uma sensação de suas bolsas de leite, deixando Tomo com ciúmes. Depois, Carol senta-se com a plana Misuzu, curiosa sobre por que Jun parece estar se afastando dela e de Tomo, enquanto está bem ao redor de Misuzu. Misuzu revela que é porque Jun gosta delas grandes, mas Carol não entende por que então ele está fugindo.
Poucos momentos depois, enquanto Tomo está sozinha, um perdedor aleatório sem rosto vem tentar conquistá-la, pedindo que ela o siga para um canto para uma rápida sessão de desenvolvimento de trama. No entanto, Jun aparece de repente da água com uma expressão intimidadora, assustando o cara. Jun então diz a Tomo que não quer que as pessoas pensem que ele é o namorado dela, surpreendendo-a. Nesse momento, Carol o chama do meio de alguns caras e ele vai imediatamente buscá-la. Um dos caras pergunta a ele se ele é o namorado dela, e ele responde que não se importa com o que quer que o chamem, deixando Tomo chocada, porque o cara nunca respondeu assim quando era com ela. Ela reclama sobre isso e Misuzu diz a ela que hoje é sua chance de mudar isso. E quando Tomo pergunta o que deveria fazer então, ela responde que deveria ficar o mais perto possível de Jun e nunca sair de sua vista. Tomo pega um sorvete e vai até Jun para colocar o conselho de Misuzu em prática. Ela então pega as mãos de Jun e o puxa em direção ao oceano para brincar com ele novamente. No entanto, Jun fica surpreso com o que está acontecendo com ele, porque embora ele tivesse planejado brincar com ela de maneiras diferentes, ele simplesmente se perde toda vez que ela o toca e sorri para ele. No caminho de volta para casa, Misuzu percebe o silêncio dele e pergunta o que está errado, sabendo que esse cara que nunca viu Tomo como uma garota antes agora tem dificuldade em manter isso. Perto do final das férias de verão, enquanto Carol e Misuzu passam a noite na casa da Tomo, elas jogam o jogo do rei. E quando Misuzu se torna a rainha, ela diz a Tomo que ela tem que ir ao show de fogos de artifício com Jun sozinha, chocando-a. Eles visitam Jun imediatamente e Tomo convida-o para ver os fogos de artifício juntos. Mas ele concorda casualmente, surpreendendo Tomo, pois ela pensa que isso é incomum para ele. Ele teria pulado de excitação normalmente. Enquanto voltam, Tomo está preocupada, pois não consegue entender as ações recentes de Dong. Mais tarde, enquanto Jun está deitado na cama, ele se pergunta por que está mais feliz do que o normal por ver os fogos de artifício sozinho com Tomo. Ele se lembra quando ela confessou a ele no episódio 1 e pensa que ela não poderia ter falado sério. Enquanto isso, Tomo, também em sua cama, se lembra de tudo o que aconteceu na praia e pergunta-se por que Jun não parece estar acompanhando sua vibração ultimamente. Ao mesmo tempo, Misuzu está preocupada com o que está acontecendo entre os dois ultimamente. Ela tinha inicialmente incentivado Tomo a agir de forma mais feminina quando lhe contou que gostava de Jun, para que Tomo pudesse brincar mais com ela como uma garota. Ela só usou Jun para conseguir o que sempre quis, e agora não quer parar. No dia do show de fogos de artifício, enquanto Jun se prepara para sair de casa, ele se pergunta por que tem sentimentos mistos sobre isso, mas está determinado a descobrir por que está se sentindo assim em relação a Tomo. Logo ele a encontra, e ao vê-la, fica quase ofuscado pela sua beleza, e ela lhe diz que sua mãe a incentivou a usar um kimono. Ao chegar ao festival, ambos se dirigem a uma barraca de um vendedor que sempre conheceram. Enquanto isso, Misaki e Carol também estão no festival de verão, junto com Misuzu, que é apenas o terceiro elemento porque é feia demais e não tem homem. Jun se afasta por um tempo, e alguns caras cercam Tomo para pedir que ela bata aquelas bolos, mas Jun volta para levá-la embora como um sigma perfeito. Enquanto se afastam, ela agradece por tê-la ajudado, mas o idiota de repente pede desculpas por ter se intrometido, já que ela é forte o suficiente para ter lidado com a situação sozinha. Isso irrita Tomo, e ela acerta um soco na cara estúpida dele, dizendo que ele deveria deixá-la agradecê-lo. Ela então o agradece propriamente, surpreendendo Jun, que a segura de maneira suspeita, deixando Tomo pensando: o que foi isso? Enquanto se dirigem à área de observação dos fogos de artifício, Tomo se pergunta se ele agora também tem sentimentos por ela, e ela pensa que essa pode ser sua chance de comunicar adequadamente seus sentimentos para ele. No entanto, quando chegam à área de observação, ela hesita e decide fazê-lo no momento perfeito. Após o show de fogos de artifício, eles voltam para casa, mas Jun ainda não descobriu qual é o sentimento. No entanto, ele percebe que não pode ter uma verdadeira luta de socos com Tomo novamente. Eles voltam para escola, e Tomo está preocupada que as coisas tenham mudado entre ela e Jun, pois ele parece estar agindo com cautela perto dela. Mais tarde durante o dia, o estúpido líder da gangue e sua gangue se sentem péssimos, pois Tomoe tornou suas atividades realmente difíceis. Enquanto ele pensa em como se vingar dela, ele percebe Misuzu de longe e imediatamente leva sua gangue para atacá-la. Nesse momento, Carol lhe aparece e, ao vê-la, o líder da gangue decide atacá-la também. Mas Misuzu diz a ele para deixá-la, dizendo que Carol é apenas uma colega de classe e nada mais. No entanto, quando saem com Misuzu, Carol de repente dá um choque no idiota. Misuzu pega imediatamente a mão de Carol para que possam escapar, mas o idiota cai de cara no chão. No entanto, eles conseguem escapar para uma fábrica abandonada, mas Carol não chegou lá sem deixar um rastro. Na fábrica, Misuzu liga imediatamente para Jun e pede para ele vir salvá-las, mas diz que ele não deve deixar Tomo saber. Ro encontra uma maneira de dispensar Tomo, mas ela suspeita que ele está tramando algo, ao ver seu olhar sedento de sangue. Então, ele tem que contar a ela, e ela insiste em ir ajudar suas amigas. Enquanto isso, Misaki está por perto e fica interessado ao ouvir que Carol também está envolvida.
O líder da gangue logo encontra Misuzu e Kiryu, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, Tomoe de repente o agarra e bate sua cabeça no chão. Ela o leva até onde estão os outros membros da gangue, pronta para dar-lhe a surra de sua vida. Vendo que Tomo e Jun já estão lidando com a situação, Misaki decide ir procurar por Karou e Misuzu em vez disso, mas ele fica chocado ao encontrar Karou sem roupas. O mano fica furioso, pensando que a gangue já explorou os lábios verticais dela e tenta Isekai o líder, mas Tomo e Jun o seguram até ele perceber que Karou estava apenas trocando de roupa. Ele fica envergonhado depois disso ao sair com ela. Enquanto isso, Misuzu diz a Tomo e Jun para irem na frente enquanto ela lida com os idiotas de joelhos. Ela os ameaça revelando que Tomoe é a única filha do famoso pesadelo, Misawa, assustando-os. Ela então diz a eles que tem que proteger Tomo e seus amigos de agora em diante com suas vidas. No dia seguinte, quando Tomo vai para a escola, ela se sente péssima por ter agido de forma rebelde no dia anterior, quando Jun estava começando a vê-la como uma garota. Nesse momento, Jun a cumprimenta e dá um leve tapinha em seu ombro, deixando-a animada, porque é isso que ela estava esperando. Misaki vai se encontrar com o pai de Tomo para lhe dizer que quer ser como Toji. E ao vê-lo, o pai de Tomo afirma que ele está atualmente como Zenitsu em um anime menos popular. Ele acrescenta que há algo mais sob sua fraqueza. É um demônio tentando caçar sua alma, e o aconselha a ter cuidado para não acabar como Muzan. Enquanto isso, Tomoe sabe que seu pai fala muito e interrompe, dizendo a Misaki que ele começará correndo primeiro. O próximo conjunto de treinamentos quase manda Bro para o Nirvana, e seguindo isso, Tomoe diz que ele tem que enfrentar Chuan, mesmo que o cara esteja mal se aguentando na vida. Ele pergunta a Jun se Cheonru o reconhecerá se ele conseguir vencê-lo, mas Jun não vai deixar isso acontecer. Ele mostra a Misaki qual é sua verdadeira força, o que faz Misaki perceber que não há como a afirmação comum de Jun de que Tomo é mais forte que ele seja verdadeira. Depois de perceber que não pode vencê-lo, Misaki pensa que deveria pelo menos acertar um golpe, mas ao tentar fazer isso, Jun o nocauteia. Ele acorda mais tarde e vê Tomo ao seu lado, que de repente pergunta se ele quer ficar mais forte por causa de Carol. Ele fica envergonhado e revela que é verdade, porque Carol é conhecida por sempre se meter em problemas desde que eram jovens, durante os quais ele foi muito inútil em ajudá-la. Ele se chama de perdedor, mas Tomoe imediatamente começa com aquele papo motivacional de anime. Enquanto isso, Jun está do lado de fora ouvindo a conversa deles. Algumas semanas depois, Carol diz a Misaki que ele tem sido mais alfa recentemente, e ele responde que tem treinado com o pai de Tomo. Ele acrescenta que espera ansiosamente pelo dia em que Tomoe reconhecerá sua força, e ao ouvir isso, Carol fica com ciúmes. Ela pergunta a ele como ele vê Tomoe, e o insensível idiota a ignora um pouco, dizendo que Tomoe é um modelo para ele, deixando Carol ainda mais ciumenta. Na escola, Carol encontra Jun para pedir que passe algum tempo com ela, e quando Misuzu pergunta o que ela pensa que está fazendo, Carol diz para cuidar da sua vida, surpreendendo-a. Mais tarde, durante o intervalo, Jun pergunta por que ela queria vê-lo, e ela responde que só quer relaxar com ele enquanto assiste os outros jogarem. Jun pergunta por que assistir quando ela pode se juntar a eles para jogar ao lado de Tomo e Misaki, mas Carol responde que foi má com Misaki, e agora está fazendo algo para ofender Tomo. No entanto, Jun diz a ela que Tomo não é o tipo de garota que desiste das amizades tão facilmente, ao contrário de você. De alguma forma, Carol encontra o caminho para o quarto de Jun, e ele se pergunta o que diabos acabou de acontecer. Ele implora para ela ir embora antes que seus hormônios comecem a agir, mas ela diz que veio para levá-lo à lua e salta sobre ele. Brook fica assustado e ela ri, perguntando por que ele tem medo de garotas, já que ele faz o mesmo sempre que está com a Tomo. Ela então avisa que se ele continuar agindo como um garoto inocente e virgem bonzinho, pode perder a Tomo porque as garotas adoram cafajestes. Ele a afasta imediatamente e vai para a casa da Tomo para abraçá-la como se sua vida dependesse disso. Ele diz a ela que foi atingido por um ataque que não estava esperando, e enquanto ainda está falando, Carol aparece atrás dele, assustando-o. No dia seguinte, Carol pede desculpas a Misuzu, e ela pergunta como Misaki reagiu à notícia quando ela lhe contou que saiu com Jun no quarto dele. Carol responde que ele fez uma cara estranha, o que faz Misuzu considerar juntá-los. Ela se encontra com Misaki depois e de repente pergunta se ele gosta de Carol. Ele diz que ela é como uma irmã para ele, mas Misuzu diz para ele parar com a conversa fiada. Então, ele revela que ama Carol tanto que quer deixar seus pãezinhos vermelhos de tanto bater. Em seguida, ele divaga sobre seus sentimentos por ela, e Misuzu diz que criará o cenário perfeito para aproximá-los. Ela volta para a aula e quando Carol pergunta qual é o resultado, Misuzu diz que ela não tem a menor chance com ele porque parece uma caricatura, e ele só a vê como uma filha.
Isso muda imediatamente o humor dela e ela sai imediatamente. Misuzu fica chocada que isso a afetou tanto. Ela encontra Misaki e diz pra ele ir atrás de Carol imediatamente. Ele vai para a casa dela imediatamente e ao entrar no quarto, ele a vê chorando pela primeira vez, deixando-o chocado. Ele se sente péssimo e pede desculpas, mas ela começa a bater em seu rosto assustador com o travesseiro, que não é dos mais macios. Ele rapidamente revela que Misuzu mentiu pra ela para deixá-la vulnerável, surpreendendo-a. Ela fica furiosa com Misuzu por tê-la manipulado assim, e então pergunta a Misaki qual a relação de Misuzu irritá-la com ele. Ele reúne coragem e revela que Misuzu estava tentando lhe dar um empurrão para que ele pudesse dizer a ela como se sente, surpreendendo-a. Ela fica animada e quer ir direto ao assunto imediatamente, mas sua mãe interrompe. No dia seguinte, Carol aparece com uma fantasia meio estranha, o que assusta Misuzu. No entanto, de repente a beija e diz obrigado, surpreendendo-as. Após isso, a escola decide agitar as coisas organizando uma maratona, e naturalmente Tomo e Jun estão empolgados como protagonistas de shonen. A corrida começa e os dois assumem a liderança instantaneamente, movendo-se como se tivessem acabado de desbloquear o Ultra Instinto. Mas então do nada Tomo, desesperada para vencer, faz um colapso dramático de anime e desmaia no meio da corrida. No entanto, Jun a pega no colo e a leva para a segurança como um protagonista de comédia romântica. Quando ela finalmente acorda, está em uma cama de hospital com Misuzu e Carol cuidando dela como NPCs preocupadas. Confusa, Tomoe pergunta o que aconteceu e Misuzu deixa cair o chá. Ela desmaiou no meio da corrida e Shuon, Jun, sendo o MVP, termina a corrida com ela nas costas antes de levá-la para o hospital. Jun entra para ver como ela está e porque Misuzu adora o caos, ela sussurra para Tomo, sugerindo que ela tire proveito da situação para conseguir o que quer dele. Mas Tomo diz a ela que sua mãe, Makimi, está a caminho para buscá-la. Mas Tomoe, não querendo desperdiçar uma oportunidade, exige que Shuon a carregue nas costas novamente. Sem escapatória, Crow suspira e obedece, entregando-a diretamente ao carro da mãe como um serviço de entrega leal. No dia seguinte, Jun passa pela casa de Tomo para vê-la, e ela lhe entrega seu Nintendo, admitindo que ele é oficialmente mais forte do que ela, já que ele a carregou e terminou a maratona. Esse momento desencadeia um flashback dos dias no dojo, quando Jun finalmente acertou seu primeiro golpe em Tomo e se sentiu como se tivesse acabado de ganhar o prêmio Nobel para personagens secundários de anime. Avançando para quando eles se matricularam na mesma escola, Jun viu Tomoe de saia pela primeira vez e sofreu uma crise existencial porque até aquele momento ele estava convencido de que ela era um dos garotos. Tomo, se sentindo estranha com isso, desabafa com Misuzu, que apenas dá de ombros e lembra que Jun sempre foi um idiota. Enquanto isso, na aula, Jun é surpreendido com a pergunta mais inesperada. Um cara pergunta se ele e Tomo estão namorando, deixando-o chocado. Momentos depois, ele ouve algumas garotas perguntando a Tomo a mesma coisa, mas ela as cala, dizendo que o tolo cego nem a vê como uma garota. Naquele intervalo do almoço, ela tenta falar com Jun, mas ele simplesmente a ignora como um personagem com um passado trágico. E assim, passam um ano inteiro sem se falar. Misuzu, que já estava com pouca paciência, descobriu que estava perdendo o interesse nas atividades com Tomo. Enquanto isso, Jun, agora em sua fase de garoto solitário, decide que a melhor maneira de lidar com seus sentimentos é arranjar uma namorada. Misuzu, passando por perto, percebe-o comendo sozinho e pergunta por que ele está agindo como um protagonista de shoujo em seu arco de desilusão amorosa. Jun admite que se sente solitário e que é ruim em fazer amigos, mas Misuzu o confronta, dizendo que ele está assim porque se recusa a substituir Tomo. Cara erra feio e a convida para ser sua namorada. E como Misuzu vive por drama, ela aceita, avançando para o relacionamento deles. De volta à escola, Misuzu está exausta, parecendo que acabou de levantar um navio de guerra inteiro. Exausto além da conta, ele diz a ela que não consegue mais acompanhar sua energia. Tomoe a arrasta para fora para uma conversa, e Misuzu admite que tem a força física de um guardanapo molhado. Mas Tomo se recusa a deixar que isso arruine a amizade deles, e acabam rindo da situação. Mais tarde, Misuzu, finalmente pronta para terminar com Jun e recuperar sua paz, leva um golpe de no reverse quando Jun termina com ela primeiro. Ela fica meio chateada, mas sinceramente se livrou de um problema. Horas depois, Jun finalmente ganha um pouco de juízo e decide que é hora de consertar suas vibrações estranhas com Tomo. Ele se aproxima dela para uma conversa sincera, mas antes mesmo de ele dizer uma palavra, Tomoe acerta-lhe um soco por ter demorado um ano inteiro para se desculpar. Quase chorando, ela exige saber por que ele a ignorou por tanto tempo. Jun, finalmente aceitando a derrota, pede desculpas por ser um idiota insensível, mas antes que possa terminar, Tomoe acerta outro soco direto em seu estômago, porque claramente a linguagem de amor dela é a dos socos. Depois de todo o abuso físico, eles finalmente se reconciliam e prometem ser melhores amigos, pondo fim à briga.
No dia seguinte na aula, Tomoe decide que quer dar a Jun um presente especial para o aniversário dele, mas sua carteira está mais vazia do que as opções de diálogo de um NPC. Para fazer isso acontecer, ela conclui que conseguir um emprego de meio período é o caminho, mas precisa de apoio, então recruta Misuzu e Kira para a caçada de empregos definitiva. No momento certo, Tanabe ouve e oferece a eles um trabalho na loja de ramen da família. Mais tarde, ele os apresenta ao pai, que parece uma baleia terrestre e dirige o lugar na ausência da mãe. Vestidos em seus uniformes, Tomo e sua equipe entram em ação. O caos começa quase imediatamente, quando Tomo e Carol falham espetacularmente em servir os clientes, enquanto Misuzu assume como se tivesse sido feita para isso. Quando as coisas começam a se acalmar, Jun entra casualmente, tirando Tomo de seu ritmo. Após o longo turno, elas recebem seus pagamentos, se despedem de Tanaba e de seu pai e vão embora. Mas logo do lado de fora, Tomo esbarra em Jun, e Misuzu e Kiryu, sendo as alas perfeitas, estrategicamente se retiram para deixá-los ter um tempo a sós. No caminho para casa, Jun comenta aleatoriamente que o ramen estava mais saboroso quando Tomo o serviu, o que faz o cérebro dela dar um curto-circuito por um momento. No dia seguinte, Tomo surpreende Jun com seu presente de aniversário, smartwatches combinando para ambos. Avançando para a aula, Tomo começa a se perguntar como pode parecer mais feminina para Jun. A senhorita Suzu então elabora o plano perfeito, dizendo a ela que precisam fazer Jun tocá-la acidentalmente. Com tudo em ordem, eles se posicionam nas escadas, prontos para executar a operação. Jun chega em breve, e enquanto ele tenta descer as escadas se perguntando por que Tomo está parecendo uma idiota irritada, Misuzu dá-lhe um pequeno empurrão e ele cai. No entanto, em vez de Tomo, Jun a desvia e acaba agarrando completamente os grandes bens de Carol, chocando-o. Sabendo que agora está em apuros, ele se volta para Tomo e implora por sua linguagem de amor, então ela o espanca até não poder mais. Depois Misuzu se sente péssima, pensando se foi longe demais com o plano anterior. Ela se distrai e acaba tropeçando nas escadas. Felizmente Tanabe está lá. Ela fica envergonhada e diz a ele que fará qualquer coisa que ele pedir para agradecê-lo por tê-la salvado. O idiota pensa por um momento e finalmente pede o contato dela em vez de fanservice. No dia seguinte, Tomo percebe que Misuzu está ausente da escola e Carol revela que ela está em casa se recuperando de uma queda. Enquanto isso, começam as conversas sobre a peça do festival cultural e a turma debate quem deve interpretar a Cinderela. Mais tarde, Tomo visita Misuzu acamada para ver como ela está e menciona casualmente que tem passado mais tempo com Carol ultimamente, fazendo Tomo se sentir um pouco negligenciada. Antes de sair, Tomo deixa um panfleto da peça da Cinderela, dizendo a Misuzu para não pensar demais nas coisas. Mais tarde, Misuzu fica completamente perplexa ao descobrir que Carol realmente votou nela para ser a Cinderela, enquanto Tomo seria o príncipe. Corte para os ensaios, e bem enquanto todos estão curtindo em suas fantasias, Misuzu começa a se desesperar, percebendo que, enquanto todos estão avançando, ela está presa pensando demais. Jun sugere que ela apenas converse com Tomo. O dia da peça escolar chega, e as mães originais, a da Tomoe, a da Carol e a da Misuzu, aparecem no festival cultural, animadas para verem suas filhas arrasarem na apresentação de Cinderela. Enquanto a peça começa, todos entram no personagem, com Tomoe como o príncipe e Misuzu como Cinderela. O público, especialmente o grupo da Carol, fica eufórico quando Tomo se ajoelha e faz a proposta. Após o fechamento das cortinas, Jun não perde tempo e convida Tomo para passear pelo festival com ele. Mais tarde, o grupo, Tomoe, Jun, Carol e Misaki, entra em uma competição de dança selvagem do festival, deixando Misuzu sozinha como um bebê abandonado. Mas Carol não vai deixá-la de fora, então ela puxa Misuzu para a diversão. Misuzu agradece a Carol por deixá-la ser a Cinderela, percebendo discretamente que isso ajudou a resolver as coisas entre ela e Tomo. Enquanto Tomo e Jun dançam juntos, Jun ganha uma súbita onda de coragem e quase revela seus sentimentos. Mas Tomo, sobrecarregada pelas vibrações, sai de lá como se tivesse visto um fantasma. Alguns dias depois, Jun e Misaki se encontram e começam a conversar. Em um raro momento de honestidade, Jun confessa que na verdade gosta de Tomo, mas Misaki não dá muita importância a isso. Ainda assim, ele dá a Shun um conselho de irmão, dizendo-lhe para ser direto com seus sentimentos. No dia seguinte na escola, Tomo encontra uma carta de desafio misteriosa em sua mesa, convocando-a para o terraço. Ele menciona na antiga confissão dela, questionando se ela estava apenas brincando naquela época. Tomoe, além de frustrada, grita que está tentando ser mais feminina esse tempo todo para o idiota dele, e esse homem realmente não percebeu. A raiva aumenta e antes que ela perceba, ela acerta um soco na cara de Jun. Enquanto Jun está no chão, se perguntando onde errou na vida, Tomo imediatamente se arrepende do soco. Mas então, ainda machucado e ferido, Jun finalmente confessa que a ama. Em vez de processar isso corretamente, Tomo entra em pânico e sai correndo dali.
indo direto para Misuzu e Kiryu para uma reunião de emergência. Carole, sendo Carole, apenas sugere que ela e Jun comecem a namorar logo, mas Tomoe está com medo. Misuzu, sentindo-se um pouco culpada por sua intromissão anterior, tranquiliza Tomoe dizendo que ela não precisa mudar para que Jun a ame. Animada, Tomoe corre para consertar as coisas. Ela encontra Jun e pede uma segunda chance, e juntos voltam ao mesmo lugar onde ela confessou pela primeira vez. Desta vez, Jun deixa bem claro que não está nem brincando sobre seu amor por ela. Tomo, sentindo todas as emoções, está extremamente feliz, mas de repente afirma que seu relacionamento os impediria de continuar sendo amigos. Mas Jun não quer saber dessa bobagem. Ele argumenta que eles ainda podem ser rivais e melhores amigos enquanto também são um casal. Para provar seu ponto, ele a desafia para uma corrida escada acima. Tomo obviamente dá uma surra nele, mas Jun apenas ri, dizendo que mesmo como amantes, a rivalidade deles é eterna. Sentindo-se ousada, Tomo finalmente diz que também o ama, e o bobo imediatamente tropeça e cai a escada abaixo. Semanas depois, Tomo está relaxando com Carol e Misuzu durante o almoço, quando começa a reclamar sobre como Jun está muito relaxado em relação ao novo relacionamento deles. Ele nem está fazendo um esforço para tornar as coisas arriscadas. Nesse momento, Carol sugere que ela vá direto ao ponto e o beije logo. Tomo instantaneamente entra em pane, seu rosto ficando mais vermelho que um sinal de pare, murmurando que ainda não está pronta para esse nível. Misuzu casualmente sugere assistirem Rudolph Hiller juntos, na esperança de que isso possa direcionar Jun no caminho certo. Avançando para a noite do filme, Tomo chega ao cinema, toda nervosa e empolgada, como se estivesse prestes a entrar na batalha final contra o chefe. Enquanto isso, Jun, que tem lutado mentalmente com a ideia de assistir a um filme de romance, tenta agir com naturalidade. O filme começa e Tomoe se aproxima, mas as cenas incrivelmente cheias de trama a deixam mais ansiosa do que romântica. Depois, Jun admite para sua própria surpresa que filmes de romance podem ser a sua praia agora, porque ele consegue se identificar com eles. Eles trocam presentes de Natal, o que é fofo, mas Tomoe ainda está presa à sua missão principal, que é fazer Jun se apaixonar ainda mais por ela ou ficar mais animado, dependendo do caso. Mais tarde naquela noite, Tomo acaba ficando na casa de Jun, mas em vez de acontecer algo remotamente romântico, o clima é tão estranho porque os dois são novatos que nunca amaram e nunca foram amados. Percebendo que esse idiota que ela chama de namorado não vai tomar nenhuma iniciativa, Tomo diz diretamente que veio ali para beijá-lo. Jun fica chocado, mas diz a ela que, embora queira morder seus lábios com força, ele quer que seja especial, já que eles nem estão namorando oficialmente ainda. Tomo.exe se trava imediatamente, mas antes que ela possa se recompor, Jun solta outra bomba, dizendo que já conversou com os pais dela. O pai dela, Goro, decidiu entrar no modo completo de pai de anime. Jun precisa derrotá-lo em uma luta antes de poder namorar Tomo. No entanto, Tomo fica com raiva e sai furiosa para confrontar o pai por trazer uma condição tão boba. Ela finalmente grita que o odeia e se afasta, deixando o pai de coração partido. No dia seguinte, Jun aparece na casa dela, mas Akemi, a mãe de Tomo, informa que ela não está vendo ninguém. Na escola, Tomo ainda está furiosa, percebendo que Jun manteve toda a história de lutar com meu pai pela minha mão em segredo. Jun, agora determinado a se provar, decide desafiar Goro de qualquer maneira. Quando a luta finalmente acontece, as coisas rapidamente se transformam em um espancamento unilateral, com Jun mal se mantendo com vida. Enquanto isso, Tomo, após um discurso motivacional de Misaki, percebe que não pode simplesmente ficar parada e deixar isso acontecer. Ela corre para casa a tempo de ver Jun, parecendo que acabou de enfrentar 3 rounds com Saitama. Assim que Jun está prestes a desmaiar, Tomo entra, desafiando o pai dela. Ela diz a Jun que, embora não vá interferir, está mais do que pronta para intervir se as coisas piorarem. Mas Jun, agora energizado pela força de personagem principal, recusa-se a deixar que ela lute essa batalha por ele. Ele se aproxima de Goro novamente, pedindo mais uma rodada. E enquanto eles se preparam para lutar, Jun observa que há algo estranho nele hoje. Goro parece estar deliberadamente deixando aberturas para ele atacar, e ele se pergunta por quê. Jun pensa na melhor forma de acertar um golpe, e após elaborar um plano perfeito em sua cabeça, percebe que Goro está apenas tentando testar sua coragem e vontade de proteger sua filha sempre que ela estiver em perigo. Ele fica mais determinado a proteger quem ama e avança antes de desferir um golpe decisivo que o torna o vencedor. Depois, Tomo está animado enquanto se despede e pergunta se isso significa que agora eles podem ser. Mas antes que ela diga qualquer coisa, Jun rapidamente a pede em namoro, surpreendendo-a. Ela se pergunta por que ele a interrompeu e ele diz que é o papel dele convidá-la como o rapaz. Ela então de repente o agarra e lhe dá um beijo apaixonado. Fim. Se você gostou deste resumo, bata na curtida e insulte o personagem principal de qualquer maneira nos comentários abaixo. Além disso, inscreva-se no canal se ainda não o fez para mais aventuras cheias de enredo. Se você gosta de resumos de animes como este, assista a este vídeo aqui.